Abacuque 3, 15 a 17. Oh, muito obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto. 17 a 19. Ah, tá, mas o que está na tela é o texto certo, é só a referência que está errada. Foi mal, então me acompanha aí de novo, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Existem algumas traduções bem antigas, talvez você tenha uma aí na sua mão, não quer dizer que você seja antigo por causa disso, em que o versículo 17 está todo no presente. Aqui a minha tradução já foi alterada para contextualizar. Mas há um tempo atrás elas não eram. Vinha assim: ainda que a figueira não floresce, e não há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas são arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Alguém tem uma tradução dessa em mãos aí? São traduções mais antigas. Porque o que o Senhor quis dizer através do profeta é que ainda que o problema seja atual, presente neste momento, ainda assim Deus está agindo. Eu quero rapidamente falar sobre algumas coisas ligadas às crises. O que desanima o ser humano? Uma crise relacional, qualquer que seja ela. Por exemplo, a morte é uma crise relacional porque a gente perde relacionamento, uma separação, uma briga conjugal, um problema com os filhos, o problema entre irmãos. Uma crise financeira, seja do patrão, seja do empregado, que desestabiliza a vida. Uma crise na saúde, quando você está bem e de repente descobre que tem um problema complicado de saúde. Uma crise na comunidade, seja na comunidade da igreja, seja na comunidade do município, do estado, do país, seja no seu trabalho. Ninguém gosta de trabalhar quando o ambiente de trabalho é ruim. Uma crise espiritual, quando a pessoa vive um problema com Deus emocional, um problema que ela às vezes não sabe de onde vem. O fato, irmãos, é que as crises desanimam muito qualquer ser humano. Não tem ser humano que não seja desanimado pela crise. Mas a gente precisa entender um pouco o poder da crise. Provavelmente você já ouviu uma explicação sobre crise na palavra chinesa ou na palavra japonesa. Crise em japonês ou crise em chinês, que tem dois significados. É a palavra chinesa wei, significa crise e oportunidade. Já ouviu alguma coisa desse tipo? Pois é, se você ouviu é mentira, porque na realidade nem em japonês nem em chinês
a palavra tem esse significado, e vários já desmentiram essa ideia, que foi apresentada em palestras como é que chama? Motivacionais. Na realidade, quem começou essa ideia foi o presidente americano John Kennedy. Quase todo o discurso dele, ele colocava um pouco dessa ideia. Mas a palavra crise vem do latim crisis e significa decisão. Significa tomada de atitude. Crises tinha a ver com um problema médico. Era muito usado na medicina, ainda é. Alguém já teve uma crise renal? Né? Então, a crise acontecia e era muito utilizada no contexto da medicina. A crise era o momento que definia se a pessoa ia morrer ou viver. E essa terminologia, no início do estudo da medicina, acontecia depois do paciente medicado. Então, quando o paciente era medicado e ele passava por uma crise, os médicos ficavam esperando se ele ia reagir ou se ele ia sucumbir. Por isso que crise tem a ver com decisão. Toda crise exige uma tomada de atitude. Você, quando tem uma crise renal, eu já tive várias, Tereza também já teve várias, você não quer ficar do mesmo jeito. Você precisa de uma atitude. Então, crise sempre será um momento de decisão. Crise também é um momento de análise. Você precisa de entender o que está passando na sua vida. Toda crise é ótima para isso. Para você reavaliar as circunstâncias. Crise é um momento de meditação. Para a gente parar e pensar. Eu analiso e agora eu preciso parar. Nós estamos desacostumando a parar. Nós queremos resolver rápido, resolver rápido, resolver rápido. Precisamos retomar essa atitude. Crise é um momento de dependência. Quando você passa por uma crise, você descobre que sozinho você não consegue. Então você precisa aprender a depender. Não só de Deus, do próximo. Você está entregue. Alguém tem que fazer alguma coisa. Crise é um momento de busca. Nos leva a buscarmos mais, andarmos mais com Deus, a melhorarmos a nossa intimidade. O fato, queridos, é que as crises mudam o ser humano. E no nosso caso, elas precisam nos mudar para o melhor. Junto com a crise, eu quero tratar dos estímulos. Tem tudo a ver. E tanto a crise quanto o estímulo têm raízes na medicina. A crise com esse momento que define se o paciente reage ou sucumbe. E o estímulo também vem do latim. Refere-se ao agente externo que desencadeia uma reação funcional em um organismo. Então, quando está tudo tranquilo ou está tudo ruim, um estímulo vai fazer o organismo, se for na medicina, reagir ou não. É muito fácil ver isso quando a pessoa passa por um estado em que ela perde a consciência e normalmente os paramédicos chegam e colocam a luz no olho da pessoa. Já viu? Acende lá para ver se a pupila reage. É um estímulo isso. O estímulo tem esse sentido. Figuradamente, o estímulo é aquilo que anima, dá energia, incentiva e incita a realização de alguma coisa. No latim, estímulos fazia referência a uma vara pontiaguda com uma ponta de metal. E essa vara estimulava qualquer tipo de gado a andar no caminho certo. Era um aguilhão. E o estímulo passou para o nosso conceito figurado como isso. Algo que anima, dá energia, incentiva e incita a realização de alguma coisa. O fato é que um estímulo causa impacto em um sistema. Quando tem um estímulo, aquele sistema é bagunçado, sacudido.
seja o sistema de vida individual, familiar, comunitário, qualquer que seja ele. Todo sistema passa por um tipo de mudança quando submetido a um estímulo. Vou dar um exemplo das eleições. Nas eleições você tem posições radicais à esquerda, posições radicais à direita e posições de centro. Normalmente é assim. As mais radicais mexem com o sistema todo. As de centro são aquelas que dizem, não, tá bom do jeito que está. E nós, eleitores, temos que nos posicionar com a sua consciência individual. Mas elas vão gerar mudança. Pode ser mínima ou pode ser máxima. O fato é que a gente não vive sem estilo. E não dá para viver fora de crise. Então eu e você, individual e coletivamente, estamos sujeitos às crises e aos estímulos. Qual é o desafio, então? O desafio é que você transforme a sua crise num estímulo. Vou repetir. O desafio é que você transforme a sua crise em um estímulo. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fale assim, transforme a sua crise em um estímulo. A Igreja Cristã da Zona Sul está passando por uma crise estímulo, que é a crise estímulo da mudança. Nós estamos no meio dela. E o que aconteceu conosco? Primeiro, levou a ICZS a analisar a situação. Daqui a pouco vocês vão ver um resumo do que nós tratamos na Assembleia hoje de manhã. Nós passamos 2 semanas reunindo, pesquisando, analisando a situação e chegando a conclusões e reconhecendo coisas que nós nem mesmo sabíamos. E quando você analisa, você conhece a verdade. E a palavra de Deus diz que a gente, quando conhece a verdade, o que acontece com a gente? A gente fica livre. É uma bênção, irmãos. Até a verdade ruim é bom conhecer. É ótimo. Ai, não quero conhecer não, porque a verdade é ruim. É uma bênção. Porque ela te leva a ficar livre. Você para de ter medo, de ficar se escondendo. Você conhece algo que estava lá na caverna, trouxe para frente e você agora pode tratar. Outra coisa, levou a ICZS a buscar uma solução rápida. Amanhã terminava os 30 dias da opção de compra desse terreno, desse prédio. E a gente tinha que correr atrás. Não é uma solução definitiva, mas nós tivemos que nos mover. Então toda crise e estímulo faz isso, faz a gente se mover. Às vezes a gente está parado demais, está na zona de conforto, e o Senhor precisa dar uma sacudida assim. Às vezes ele tem que dar um chute, pá! Né? Por quê? Porque tem gente que não mexe só com a sacudida. Mas a gente tem que buscar e nós buscamos. Levou a ICZS a uma maior união e unidade. O conselho se uniu mais, os pastores e aspirantes se uniram mais. E agora a igreja vai se unir mais, já nos unimos em oração e vamos nos unir mais. Levou a ICZS ao uso melhor dos dons. Pessoas com dons específicos para a área administrativa, a assumirem funções que lhe cabem melhor. E muitas vezes nós estamos sendo mal usados porque estamos fora do lugar. Mas, acima de tudo, levou a ICZS a buscar a direção do Senhor. Porque sem a direção do Senhor não podemos nos mover. O versículo que eu pus no boletim fala sobre a coluna de nuvem. O povo de Israel saiu marchando pelo deserto e o Senhor ia na frente com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E diz o texto que quando a coluna se levantava, o povo levantava. Quando a coluna baixava, o povo abaixava. Quando a coluna andava, o povo andava. Se a coluna não mexesse, o povo não mexia. Então nós buscamos ao Senhor. Senhor, o Senhor quer que a gente saia daqui? O Senhor é a nossa coluna. Se o Senhor for, a gente vai. A gente só não pode ir sem o Senhor.
Eu estava louvando aqui, né, e eu pensei assim, puxa, algumas pessoas ainda não vieram. O Senhor falou comigo enquanto eu louvava, você quer encontrar quem hoje à noite? Eu falei, eu quero encontrar o Senhor. Ele falou, pronto, eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Porque muitas vezes nós estamos buscando com a motivação equivocada. Dada essa introdução, vamos deixar o conceito da crise estímulo em Abacuque. Está com a sua Bíblia aberta aí? Versículos 17 a 19. Deixa aberta agora a sua Bíblia. Essa exposição vale para a igreja, mas vale para a sua vida. O versículo 17, então, fala da crise. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, isso é a crise. Ainda que a gente tenha que mudar daqui, ainda que a gente tenha muitas dívidas, ainda que agora eu descobri uma nova enfermidade, ainda que eu tenha problema de relacionamento familiar, ainda que a situação da política não esteja clara, ainda que, não sei qual é o ainda que. Cada um tem o seu ainda que, ou os seus ainda ques. O 17 fala da crise, mas aí vem a resposta. Versículo 18, nós vamos decorar o 18 e 19 hoje. Então o salmista diz assim, todavia eu me alegro, vamos falar sem ler? Todavia eu me alegro no Senhor. Nós vamos decorar paulatinamente. Só vocês. Todavia eu me alegro no Senhor. Queridos, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, não interessa a crise. Ele é o Senhor, e quando eu sei que Ele é o Senhor, eu sei que Ele está no controle. Ele é o soberano. Eu estava num grupo de discussão lá sobre política, até sair do grupo, essa semana, porque algumas pessoas estão considerando, alguns líderes cristãos, nesse momento, estão considerando a direita como um sinônimo do cristianismo. Estão fazendo de tudo para que a direita triunfe, porque se a direita triunfar, os valores cristãos triunfarão. Queridos, nós não somos o povo que confia em nenhum ser humano. O nosso Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí eu escrevi assim, irmãos, nós não confiamos em nenhum candidato nem presidente, porque o nosso Senhor é o presidente dos presidentes e o governador dos governadores. Votar, você tem que votar. Você faça a sua opção. Eu já fiz a minha, já defini a minha, mas não é a minha esperança. A nossa esperança é o Senhor, e só há um Senhor, e Ele é soberano sobre todos os reis da terra. Quando eu sei que Ele é soberano sobre tudo, então eu aprendo a viver bem. É isso que diz o texto. Todavia eu me alegro na minha crise. Não é isso que ele escreveu? Todavia eu me alegro no Senhor, porque no meio da minha crise o meu Senhor está comigo. No meio da turbulência do mar, o meu Senhor dorme no meu barco. Ele está comigo. E eu posso me alegrar no meio das crises, porque a minha alegria vem dEle. Se você tirar os olhos do Senhor e ficar olhando para as ondas espumejantes da crise, você vai afundar no mar da depressão, da tristeza, dos desesperos, da angústia. Mas se no meio do mar tumultuado você continuar olhando para o Senhor, você vai caminhar com fé. Todavia eu me alegro no... Mas o texto continua e diz, exulto no Deus da minha salvação. Você pode ler comigo?
exulto no Deus da minha salvação. Então vamos falar de cor o versículo 18. Todavia, assim é fácil decorar. Eu exulto no Deus da minha salvação. Ele não é só Senhor, está dizendo o profeta. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Não foi isso que Jó disse? Pois eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. Ele é o Salvador. Queridos, eu sei que Ele me salvará e me livrará. Ele não é apenas o soberano, Ele é o resgatador de Ruth, lá naquele livro maravilhoso. Ele é o libertador do povo escravizado. Ele é o salvador do pecado, da vida e da condenação eterna. Por isso, eu posso não só me alegrar, mas diz o texto agora, num clímax da alegria, eu exulto. Exultar é tornar a alegria pública. Exultar é quando você não está só alegre, você está gargalhando. As pessoas estão vendo a sua alegria. O profeta está indo num crescente, está dizendo, eu me alegro porque Ele está no controle, e eu exulto porque Ele me salva. Ele me resgata. E eu posso dar esse testemunho onde eu passar, não importa a situação que eu esteja vivendo. Nós precisamos crer num Senhor que é assim, num Deus presente, num Deus vivo, que resgatará você, e um dia voltará para resgatar todos nós. Só isso, irmãos, já era motivo para a gente exultar. O que o futuro te espera? Nós vamos para o céu. Glória, acabou. Paremos de olhar para baixo. Paremos de andar entristecidos. Paremos de andar totalmente abatidos. Porque o céu nos espera, uma morada eterna que ninguém pode nos tirar. Mas Ele resgata no meio do caminho. Ele vai aqui e ali, nos colocando de pé, tirando os nossos olhos das nossas crises e dizendo, eu sou o Senhor e eu estou com você. Ele tem mais para fazer. Todavia, eu me alegro no Senhor da minha salvação. E aí nós chegamos no versículo 19. Ele diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Você pode falar? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Mais uma vez. Vamos falar de cor até aqui? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele é o meu protetor. Fortaleza é a cidade de Jericó protegida, é a cidade de Jerusalém protegida, são os muros largos. Só que Jericó cai, Jerusalém cai, mas o Senhor não cai nunca. É esse que te protege. Eu sei que Ele me protege contra todos os ataques, não importa a origem. Você está seguro. Você que anda com Cristo Jesus é a pessoa mais segura na face da terra. Quem eu? É você. Sabia disso? Ah, mas eu estou no meio da tempestade. Então se alegre no Senhor, saiba que Ele é soberano. Exulte nesse Deus que te resgata e saiba que Ele é a sua fortaleza. Ele protege você e você está seguro. E então você aprende a sentir paz. Porque não é isso que a gente sente na fortaleza? Na fortaleza você fica seguro. Você pode descansar. Como diz o salmista, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança se aquieta nos braços do pai. A cadelinha da Teresa teve filhotes. Domingo passado, lembra que eu falei? Falei que ia nascer 10, lembra disso? Quem estava aqui? Nasceram 9. Morreram 3. Sobrou 6. Aí eles começam a chorar.
porque estão com fome. Aí a Tereza, a Sara ou o Mateus vai lá e pega o cachorrinho na mão, ele para de chorar. Ele nem mamou ainda, só de pegar na mão. Ele aquieta lá. Queridos, é assim que o Senhor faz comigo e com você. Ele é a nossa fortaleza. Ele nos aquieta. Ele fala assim, fica tranquila, Palmira. Eu estou no controle. Calma, Estela. Eu dirijo a sua vida. Fica tranquilo, Cainã. Eu sou a fortaleza. E a gente pode sentir paz. Irmãos, não interessa. Nós não temos medo do futuro, nós não temos problema com o que vai acontecer, nós somos do reino inabalável do nosso Deus. Não tem jeito de viver fora do reino do mundo, então nós temos que nos envolver. Eu me envolvo sim, eu tenho a minha opção política, mas não são estas coisas que são a minha base. A minha fortaleza é o soberano Senhor, que resgata e salva o seu povo. Se você entender que Ele é a sua fortaleza, você ficará seguro, sempre. E então ele termina o versículo. Vamos falar até aqui estes 2 versículos? Todavia... Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Vamos falar juntos? Ele e me faz andar. Só vocês agora. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Mais uma vez. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Dá para falar de qual os 2 versículos? Todavia, exulto, o Senhor Deus, Ele sabe o que Ele é? Ele é o direcionador. Eu não sei se você já reparou, a gente não tem corça é a fêmea do veado. Mas a gente tem gado. Osmar já cansou de ver gado na encosta. Quem já viu o gado anda na curva de nível. Alguém já viu isso, quem é da roça? Ele anda na curva de nível. O gado não é igual o bode que sai pulando assim, sabe? É à toa que bode é símbolo de outra coisa, né? Sai pulando. O gado não, ele vai na curva de nível. Onde é fácil de andar, ele consegue subir, às vezes, morros que você não imagina. Ele é direcionado pelo Senhor. O que ele está dizendo é, usando o exemplo, a metáfora da natureza, que o Senhor direciona os nossos pés. Então, ele nos orienta qual caminho a gente tem que escolher. Ele nos orienta. Quando te desviares para a esquerda, quando te desviares para a direita, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti, dizendo, este é o caminho. Andai por ele. O Senhor orienta, queridos. O Senhor gosta de falar, não passa aqui não. Entra aqui, desvia para a esquerda, desvia para a direita, para um pouquinho. Ele foi a coluna de nuvem. Você já ouviu falar de GPS? Tinha um GPS, alguns milênios atrás, dirigindo o povo de Israel. Sem nenhum satélite cruzando os céus. O Senhor dirigia o povo. E eles não erravam absolutamente nada quando seguiam a direção do Senhor. Eu sei que Ele me orienta. E Ele sempre tem um caminho mais alto. O profeta diz, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele me leva a lugares mais altos. Se você quer crescer com Deus, chegou a hora. Chegou o momento. O Senhor nos levou à crise, estímulo da mudança para fazer a igreja crescer. Ainda estamos na crise, daqui a pouco você vai ver, tem corte de gastos,
tem decisões tomadas, tem desafios de aumento de arrecadação, é crise ainda. Mas nós estamos crescendo, nós estamos mudando. Chegou a hora, uma irmã de manhã falou assim para mim no final, falou com a Tereza, depois falou comigo, falou: pastor, eu quero dizer que eu admiro essa sua capacidade de mudar e se adaptar. E realmente eu tive que mudar e me adaptar, porque não é assim que eu penso. Mas a crise serve para isso. E às vezes nós não mudamos e não conseguimos sair da crise, porque nós temos essa síndrome horrorosa que nos faz sempre ser os mesmos e não somos capazes de entender o que o Senhor quer fazer mudando a nossa vida. Nós temos que estar abertos para mudança. O Senhor falou isso com Pedro. Falou assim: Pedro, deixa eu te falar, quando você for velho, pessoas que você não conhece vão colocar a roupa em você sem você querer, vão tomar a sua mão e vão te levar para caminhos que você não quer ir. O Senhor faz isso conosco. Mas sempre a gente cresce, sempre a gente caminha. Se você parar de olhar para as crises, parar de ter dó de você mesmo, parar de ter essa autopiedade que é totalmente destrutiva e entender que Ele é Senhor e soberano, entender que Ele é Salvador, Redentor e que Ele é fortaleza, o Senhor vai fazer você andar altaneiramente. Ele vai fazer você superar qualquer problema. Não tem problema que o Senhor não nos faça superar. Meus irmãos, não tem. Sabe por quê? Nós estamos firmados em Cristo Jesus, o Senhor. E Ele é superior a qualquer problema que exista. Nós somos aqueles que estamos aprendendo a rir dos problemas. É verdade, não é isso que diz o texto? Ainda que tudo esteja errado, todavia eu me alegro, exulto, eu rio. Não porque o problema me faz ficar orgulhoso, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. É o nosso Deus. Nós nos confiamos nele e ele nos faz superar. Por isso nós estamos estimulados. Então a crise que nossa igreja está passando de ter que tomar uma decisão, em vez de nos paralisar, nos imobilizar, nos estimula. Porque crise é isso, momento de decisão. E o estímulo é aquilo que incentiva, dá energia, faz caminhar para frente. E assim tem que ser na sua vida. Eu não sei qual é a sua crise, de alguns irmãos eu sei. Mas não interessa qual é a sua crise, não interessa qual será a sua crise, você precisa ficar estimulado, impulsionado. Senhor, obrigado por essa crise. Isso significa que nós, como igreja, não temos medo de crises, estímulos e desafios. Posso ouvir um amém? Amém. Nós não temos medo. Se melhorar, glória a Deus. Se piorar, glória a Deus. Nós não temos medo. Segundo, nós vamos nos unir mais e ajudar uns aos outros. Não só pela igreja, mas uns pelos outros. É um tempo de restaurar a comunhão e caminharmos mais juntos. De sermos mais simples. Foi algo que o Senhor tratou comigo. Falou: Samuel, você está muito ocupado. Você precisa ficar mais simples. Mais desocupado. Eu não consigo fazer isso. Aí o Senhor precisa de bater. Vamos buscar mais ao Senhor nosso Deus. Vamos orar mais, jejuar mais, fazer vigílias mais, conhecer mais a palavra, decorar mais a palavra. E vamos melhorar a sociedade à nossa volta. Porque não adianta nada a igreja crescer, melhorar, ficar mais perto do Senhor e não for sal e luz. Se ela não for sal e luz, para que ela serve? Para ser lançada fora e pisada pelos homens. Por isso, a conclusão final é: obrigado, Senhor, pelas crises e estímulos. Você está pronto para agradecer pela sua crise?
Pode ser que a sua crise tenha um mês que começou, pode ser que a sua crise tenha 12 anos que começou, pode ser que a sua crise tenha 30 anos que começou. Tem crises que duram mais, tem crises que duram menos. O trabalho que a nossa igreja escolheu fazer na sociedade envolve crises que muitas vezes levam à morte. Nós oramos por uma irmã do Gátimo. Marlene trouxe aqui a mãe dela, trouxe aqui a pastora dela, e na semana retrasada ela faleceu. A Marlene me mandou o áudio da mãe dela chorando, e obviamente é extremamente triste, ela agradecendo a igreja, as orações, chorando. Mas foi o fim dessa crise, porque aquela menina que era uma serva do Senhor, era líder na igreja dela, dançava nos cultos na hora do louvor, está na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É dolorosa a dor do luto, a separação não é fácil, mas para ela foi a libertação. Queridos, o nosso Senhor está conosco, e nós precisamos agradecer pelas crises e pelos estímulos. Você está pronto para agradecer pela sua? Nós, como igreja, entendemos que precisamos fazer isso com a nossa crise e estímulo. Mas e você? Então feche os seus olhos um pouquinho. Eu quero orar por você que está no meio de uma crise, que pode ter começado anos atrás. E você não esteja conseguindo hoje sair dela. Mas você entendeu que ela será um estímulo na sua vida para fazer você melhor. Se você está no meio de uma crise, leve ou intensa, rápida ou duradoura, mas quer agradecer por ela, só isso, mais nada, só quer agradecer, Senhor, obrigado pela crise que eu estou vivendo. Eu quero orar junto com você. E se você quer fazer isso nesta hora, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Se você vai agradecer, dizer, Senhor, obrigado. Não vou murmurar mais. Não vou reclamar mais. Essa crise é um estímulo do Senhor na minha vida. E eu vou entender assim. E vencerei em nome de Jesus. Senhor, nós que estamos de pé, não queremos pedir nada. Hoje não, só queremos agradecer. Agradecer pela crise que estamos passando e vivendo. Complicada e dolorosa. Machuca, o Senhor sabe disso. É um aguilhão mesmo, é uma ponta de metal que fere a alma, que gera ansiedade, depressão. Mas nós sabemos que no meio da crise, o Senhor é soberano. Mais ainda, o Senhor é Salvador. E a gente se alegra, nós exultamos no Senhor. O Senhor ainda é a nossa fortaleza. O Senhor nos protege no meio da crise. E o Senhor faz os nossos pés como os da corça. E nos faz andar altaneiramente. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta crise. Que ela seja um estímulo das nossas vidas. Antes de ser uma barreira, um impedimento e uma pedra que nos puxa para o fundo, ela é um estímulo que nos impulsiona e nos leva à frente. Muito obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Em nome de Jesus, o soberano Senhor de toda a terra, o Salvador das nossas vidas, nós oramos. Amém e amém. Bênção de Deus. Pode se assentar. Nós vamos